Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria agradecer aos colegas que estão aqui ao vivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa atividade que em breve vai entrar no ar, que é o ciclo 2. Essa atividade vai iniciar no dia 9/5 e vai ter o término de 21/5, também no valor de 9 pontos. Vai ser uma atividade prática, tá? Vocês podem acessar o material, no caso nosso aí é um guia de estudos, eu vou deixar um texto de apoio que eu vou mostrar para vocês e vários links também disponíveis em PDF, caso vocês gostem e queiram utilizar alguns dos materiais ou propostas que vão ser colocadas aqui. Após a leitura das propostas pedagógicas de atividades práticas para o contexto na educação musical, no ensino da educação básica, unidade 2, escolha uma atividade que vocês podem adaptar para fazer essa aplicação, ou adaptação, ou mesmo, né, vocês vão fazer alguma sugestão de material ou de aula que vocês queiram. A gente fala aula, mas pode ser no sentido de uma live, de uma palestra, o que vocês acharem mais interessante, tá? É uma coisa bem curtinha e é na parte prática mesmo, não é para ler, falar, tem uma atividade assim assado que pode ser feito com adolescentes, que eu vi na internet. Não, não é para ler, é para executar essa atividade prática no vídeo de vocês, tá? É importante que tenha, se possível, claro, um ou mais participantes, para quem não dá aula ou não tem, né, essa familiaridade, não está fazendo estágio, pode também fazer uma atividade online, né? Nós temos aí a questão do Meet, que está sendo muito utilizado, e outros também, né, que vocês podem gravar, desde que o link esteja disponível para que a gente possa assistir a gravação de vocês, para mim vocês podem usar a plataforma que quiserem, tá? Até mesmo o próprio Skype. Eu só preciso do vídeo, né, do link, ter um acesso ao link para fazer a correção. Então, por exemplo, se você quiser gravar no Skype, depois baixar o vídeo e jogar para o YouTube, para a gente fazer a correção também, tá ótimo, tá? E se você não atua em escola, pode até convidar o próprio parente para a gravação, se quiser. Não é um quesito obrigatório, mas é uma sugestão mesmo, para que fique mais interessante a atividade. Vocês vão falar os objetivos, o que vocês querem com essa atividade, a faixa etária de aplicação, que pode ser uma adaptação do guia ou não, né? Se for do guia, qual que é a página e a atividade do qual você está tentando adaptar ou fazer de uma forma um pouco diferenciada. Caso você pesquise um site, blog, ou mesmo um vídeo no YouTube, é só citar a fonte de pesquisa, tá? Não precisa fazer plano de aula, não precisa fazer entregar nada escrito, apenas o link com a gravação. Mas aí a gente, né, é bom citar sempre o material de pesquisa que a gente realizou aí para essa atividade. Ou um link para correção, que pode ser do Meet, Zoom e outros, né? Desde que a gente tenha acesso para assistir. Não, de preferência, não ultrapassar 9, 10 minutos no máximo, para não ficar muito extenso para correção, ok? E no mais, é a questão prática mesmo, né? O que vocês podem fazer de interessante, de uma atividade prática aí com os alunos ou convidados, ou suponhamos que seja uma live mesmo. E aí agora a gente vai ver algumas atividades, porque essa unidade do ciclo 2, ele fala muito sobre o rádio, né? A gente tem uma parte do nosso guia que está contextualizada falando sobre a importância do rádio na educação, embora seja uma ferramenta não muito atual para os jovens, mas ela não deixa de estar presente aí, tá? Então eu vou mostrar alguns materiais para vocês, que vocês podem utilizar. Eu coloquei 2 exemplos do portal do professor, onde já tem uma atividade praticamente pronta, né? E os roteiros, o que é trabalhado, o que pode ser interessante, tá? A atividade se chama Nas Ondas do Rádio. E aí tem toda a estrutura curricular do autor que fez e postou nesse portal do professor, tá? A outra sugestão é esse aqui, Mídias na Educação, que é do Ministério da Educação, fala um pouquinho sobre o rádio, tá? Se vocês clicarem depois, vocês vão ver que é um módulo básico. Ele fala sobre projetos, experiências, os caminhos, como que funciona uma rádio na escola, caso, né, alguém se interesse. Tem um capítulo bem interessante que se chama Ecologia Sonora, que vocês podem visualizar também, os projetos, as experiências. Então, é uma outra fonte de pesquisa também um pouquinho diferenciada, tá? A atividade prática tem que ser sobre o rádio. Não, eu estou puxando um dos temas que foram trabalhados aí no nosso guia de estudos na parte da unidade 2, tá?
A gente vai falar um pouquinho de outras ferramentas. Vamos supor que eu quero fazer um trabalho online. Eu estou dando aulas particulares online e eu estou focando no online mesmo após aí o período de pandemia. Isso tem crescido muito aí no meu trabalho. Então, vocês podem usar, por exemplo, o Forms, o próprio Google, né? Fazer um formulário, uma utilização de recursos como o Mentimeter também, que é uma ferramenta bem fácil, bem intuitiva. No caso do Forms, vamos supor que você trabalhe com alunos que não são crianças. Você pode fazer, por exemplo, uma atividade de escuta ativa, né? Escute o trecho musical e marque a alternativa abaixo. Eu conheço a música, mas não gosto. Não conheço, mas achei interessante. Não conheço e não gosto. Não costumo ouvir música instrumental. Se vocês observarem, isso daí é praticamente uma adaptação do que já está no guia. Que lá é uma atividade de um livro mais antigo, ela fala sobre o CD, né? E aqui eu joguei algumas das questões que ela colocou lá, que a autora colocou, para o Forms, em forma de perguntas, né? Qual instrumento que está em destaque naquela melodia? Qual é o gênero ou estilo musical que você mais se identifica? Que pode ser MPB, música eletrônica, música erudita. Enfim, aqui foi só um exemplo, né? Para ver como um tema simples pode ser trabalhado em qualquer idade. E a outra ferramenta também, que está sendo muito utilizada, até na TV, é o Mentimeter. É só vocês colocarem mentimeter.com e entrar com o e-mail que vocês quiserem cadastrar, né? Aí depois, aquele link, os alunos ou os participantes do seu evento, eles podem fazer aquela participação ao vivo. Como? Acessando aquele link do qual você de repente escolheu aí, né? A pergunta que eu fiz aqui foi: qual é o gênero musical favorito, né? Puxando aí, né? Voltando para o assunto do rádio, dos gêneros musicais. E aí cada um escreveria, né? Aqui nessa parte aqui, ó, vocês podem colocar perguntas, né? Eu fiz o gênero, mas poderia ser, por exemplo, qual minha música favorita? E aqui vocês vão fazer isso. E vai aparecendo ali. Vocês podem também fazer vários tipos de pergunta, como se fosse um questionário, e as pessoas vão respondendo de uma a uma, e vai aparecer um gráfico aí, à medida que eles vão respondendo. Então, é bem interessante, tá? Porque dá para fazer no celular, dá para fazer... Aqui a gente colocou 2 perguntas, tá vendo? Ó, qual é o meu instrumento, qual a minha música, ou qual o meu gênero musical favorito. E à medida que as pessoas vão respondendo, vai aparecendo uma nuvem de palavras. Vocês podem escolher qual é o estilo que vocês querem, tá? Tem vários aqui. Eu gosto muito dessa nuvem de palavras porque fica bem interessante. Aí vai aparecendo todo colorido, na tela vai aparecendo várias perguntas. E tem uma forma de você visualizar também a resposta do pessoal. À medida que as pessoas vão preenchendo, vai aparecendo as palavras também na tela, tá? Então, é uma das sugestões que a gente tem também. Eu acho muito interessante, dá para trabalhar com adulto. Às vezes você está fazendo uma palestra, algum evento, e você não sabe exatamente se o pessoal está gostando, está interagindo, o que está faltando, e aí, de repente, você solta um link desse com algumas perguntas, você consegue direcionar depois do intervalo, vamos supor que você deu um intervalo de 10 minutos, 15, você consegue direcionar quais são as perguntas ou qual é o tema pertinente para aquele evento, o que o pessoal está gostando mais, entendeu? Então, fica aí a dica também. Então, nós falamos do Forms. Esse aqui é o Mentimeter. Eu vou passar um link para vocês verem. Outro também. E tem a parte do resultado, que é o conjunto de palavras que saem, caso vocês queiram visualizar. Tá? Aí dá para ver as palavras, dá para participar e também ver as palavras que o pessoal está colocando, ou frases. E o legal é palavras, porque aí fica uma coisa mais objetiva, mais curtinha, fica mais interessante, tá? Mas é possível fazer, claro, também com frases. E também você tem o link de visualização das respostas. Pode salvar isso em PDF, pode salvar em vários formatos, é bem interessante. Tá? Se vocês clicarem aí, vocês vão ver mais ou menos algumas palavras aí na tela. Então, esse aqui também é um aplicativo super simples de trabalhar, tá? Não tem nenhum tipo de dificuldade.
E tem alguns sites também que não são específicos de música, alguns deles, mas a gente pode jogar aquele tema, aproveitar aquele material também para aula de música. Por exemplo, a gente tem o Leia para uma Criança, que é um projeto do Itaú. Ele também é um site bem interessante, que tem várias leituras, algumas delas apresentam áudios, então fica uma coisa, né, virtual, e é bem interessante. Temos também o espaço de leitura, depois eu vou mostrar cada um. Temos a Inventeca, que também é uma plataforma de autoria para crianças, bem específico, também baseada em livros. E esse da África, infelizmente, ele não é traduzido, mas mesmo assim dá para pegar bastante coisa. São alguns contos africanos, isso é bem raro da gente conseguir. E de repente você vai trabalhar lá com a sua turma um coral, você quer trabalhar músicas do mundo ou um tema especificamente africano. Então dá para fazer muita coisa interessante também, se você quiser pesquisar, tá? Depois tem os orelha, esse é mais específico de música, onde a gente vai aumentando os instrumentos ou retirando os instrumentos do palco, é como se fosse um palco virtual, também é bem interessante. Esse para criança é bem legal. Então, olha só, esse do Itaú, vocês podem, leia para uma criança, vocês podem escolher o que vocês querem trabalhar, tem a estante digital, tem os conteúdos exclusivos, tá? Pode ser lido no celular. Ele tem a forma de passar as páginas do celular, que seria, né, com o dedo assim, e tem a forma de passar no computador. Isso que eu acho interessante. Eles já pensaram em formatos diferentes para idade diferente também. E hoje, né, muitos alunos, principalmente na pandemia, foi visto isso, eles fazem atividades pelo celular. Né? Então, às vezes, tem certos aplicativos que é mais restrito para ler no celular. Esse não. Esse dá para ver tudo. Tá? O espaço de leitura, aí vocês vão clicar, por exemplo, aqui tem várias histórias, né? Vou colocar essa aqui só para vocês verem. Tem esse, tem as histórias, os jogos para educadores, que aí é uma coisa específica para os professores, e tem também projetos prontos já. Isso que eu acho mais interessante, porque aí a gente tem bastante recurso aí. Ah, mas professor de música vai trabalhar como? Você pode trabalhar com uma história sonorizada, a gente pode fazer os jogos, tem os jogos depois que eles lerem, para ver se eles assimilaram bem o conteúdo. Olha lá, a forma com que pede, agrupamento de contos, verdade ou mentira, os intrusos. Localize os 3 elementos que não fazem parte da ilustração. Tá vendo? Então, tem alguns joguinhos, dá para eles, além da questão, né, cultural, vocês podem puxar aí para música, para canto, para uma história sonorizada. Vocês podem utilizar aí da forma que for melhor, ou até de formas diferenciadas, né? Fazer uma interdisciplinaridade. Tem a opção sem áudio, com áudio. Depois tem a Inventeca, que também é bem interessante. Ela tem histórias ilustradas para envolver os leitores de várias idades, pais, cuidadores, né? Basta escolher uma história, soltar a imaginação e contar a sua própria versão, individualmente ou em grupo. Então, ela vai ficar gravada no app. Vocês podem também colocar as imagens e trabalhar a questão sonora, né? Com instrumentos ou com objetos e utensílios domésticos, fazer a sonorização mesmo daquela história, por exemplo. Ou criar uma trilha sonora, que seria, né, mais interessante ainda, caso a faixa etária permita. Então, esse aqui também é bem interessante. E esse da África, como eu falei para vocês, né, ele não tem, assim, uma tradução, ele é o único que é dessa forma, mas mesmo assim dá para trabalhar. E tem uma biblioteca digital fantástica, as pessoas publicam seus trabalhos, elas salvam os trabalhos, e aí tem uma infinidade muito grande de material para ser assistido, para ser visto, e é legal também que você pode compartilhar uma história que você fez com os alunos, o seu projeto escolar, você compartilha, outras pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países também podem ver.
E os orelha, que eu gosto muito também, eu acho que ele dá para ser trabalhado tanto no celular quanto no computador, ou até mesmo num telão. Falar, mas a minha escola não tem uma sala de multimídia, como que eu vou trabalhar isso, né, com os alunos? Então, você pode, sim, trabalhar expondo no telão. Ó, à medida que você vai clicando, ele vai mudando os instrumentos. Pode mudar a música, né? Tem o sapo, mestre soldado. Vocês veem que além da foto do instrumento, tem a questão da sonoridade também. Pandeiro. Bom, vou colocar um diferente aqui, sanfona. Bom, é só para ter uma noção, tá? Caso você queira fazer algo online, quiser fazer alguma coisa e convidar os colegas para participar, então achei interessante também mostrar outros tipos de ferramenta, né? Não só, de repente, uma aula tradicional, igual no guia aí, a gente está falando do CD, porque é um material antigo, tá, pessoal? Da Zagonel, claro, na época que ela escreveu. Agora surgiram outras ferramentas, outras tecnologias, mas a ideia é a ideia da criação, da criatividade, de musicalizar não modificou. A gente vai modificando as plataformas e as ferramentas. E eu quis apresentar, porque eu sei que muita gente ainda está no online, está no híbrido, né? Então eu achei que seria interessante mostrar para vocês que nós temos sim materiais gratuitos, não são muitos, mas existem coisas que nós podemos trabalhar. Ok? Então fica só como sugestão, tá? Não tem que usar os materiais que eu mostrei, é porque eu já linkei tecnologia e educação, que faz parte do guia, mais a atividade 2, que é prática, para mostrar aí para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Não, só um comentário assim que eu achei muito interessante, que às vezes a gente não tem contato, né, com essa parte mais educacional. Eu nem sabia desse aplicativo, né, desse site, e já fui pesquisar aqui, que eu tô com o computador aqui, já fui pesquisar para poder mexer um pouco. Achei muito divertido. Eu dou aula de inglês, né? Ah, Então, sim. mesmo dando aula de inglês, eu já quero usar com meus alunos, assim, são crianças mesmo, acho que vai ser interessante de usar Ah, com que eles. bom. Então, só isso mesmo. Que bom, Yasmin. Dá para adaptar, né? Cada um vai adaptar o seu. Quem está trabalhando com interdisciplinaridade ou com arte fica mais fácil. Quem trabalha com música vai puxar para música. A Yasmin pode cantar uma música só que em inglês. Ou, de repente, os alunos vão criar uma história e depois passar ela para inglês, né? Então, a gente vai adaptar de acordo com o nosso conteúdo e a nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Professora, em relação à gravação de tela, né? Eu acho que nós usamos o aplicativo Loom, ele é disponível pelo Google, na Sim. História da Música, e dá para usar para gravar também, né? Eu usei muito o Loom quando eu trabalhei na história da música, né? Eu dei a sugestão do Loom e de outros também, não só do Google Meet, né? Também pode ser usado, qualquer um que vocês quiserem usar, qualquer plataforma, desde que a gente tenha acesso, claro, né, ao link, a acessar o link está valendo. Não é obrigatório ser só no YouTube, ok? Bom, vou pausar a gravação então, que às vezes alguém quer perguntar alguma coisa, não quer que fique gravado. Muito obrigada e espero que vocês gostem da atividade.